Bom, vamos começar então o estudo da termodinâmica. Para iniciar o estudo da termodinâmica, nós precisamos primeiro definir o que é um gás ideal, né? O gás ideal é simplesmente um modelo, né? Existem vários tipos de gases e os físicos eles pegam e montam um modelo de um gás considerado ideal. Quais são as características desse gás chamado ideal? Ele é composto por partículas pontiformes, ou seja, de tamanhos desprezíveis. A gente despreza o tamanho das partículas. As forças de interação entre as partículas são desprezíveis. Por exemplo, a gente despreza as interações columbianas entre as partículas, as atrações de forças elétricas entre as partículas. E as únicas interações que ocorrem entre as partículas são quando elas colidem umas com as outras. E a gente ainda tem que considerar esse tipo de colisão perfeitamente elásticas, ou seja, não há perdas de energia nas colisões, tudo bem? Então essas são as três principais características do que a gente chama de um gás ideal. Mas esse modelo de gás ideal é válido na prática? Bem, na realidade os gases não são tão ideais assim. Porém, para certas pressões e certas temperaturas próximas à temperatura, as condições padrão, a gente pode sim considerar os gases como gases ideais, tudo bem? Então vamos prosseguir isso aqui e aí surge uma pergunta. Como a gente pode relacionar as grandezas típicas de um gás? Um gás ideal, que é o que a gente está analisando. Quais são as grandezas típicas de um gás? Pressão, temperatura, volume, quantidade de matéria, que seria massa ou número de mols, depois a gente fala um pouco sobre isso. Como a gente consegue relacionar todas essas grandezas? Então, a gente vai tendo várias leis experimentais que vão nos dando pistas. E aí a gente chega depois numa equação final que junta todas numa expressão só. Então vamos entender lei a lei. A primeira lei é a lei de Boyle. O Boyle vai dizer assim: para uma temperatura constante, o produto da pressão pelo volume é sempre uma constante. O que significa isso? Segundo Boyle, segundo a lei de Boyle, para um gás, para transformações gasosas a uma temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Note que PV é igual a uma constante. Note que se eu aumento a pressão, para que esse produto P por V se mantenha constante, eu tenho que diminuir o volume. E da mesma forma, se eu diminuo a pressão, para que esse produto P por V se mantenha constante, eu teria que aumentar o volume. Então isso mostra aí que pressão e volume são inversamente proporcionais se eu considerar a temperatura constante, certo? Essa é a lei de Boyle. Depois a gente tem a lei de Charles. Segundo a lei de Charles, para uma pressão constante, então se a gente considerar a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, o volume é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a temperatura. Note que se eu aumento o volume, eu tenho que aumentar a temperatura, São grandezas que nesse caso são diretamente proporcionais. Então, para a pressão constante, volume e temperatura de um gás são grandezas diretamente proporcionais. Depois a gente tem a lei de Gay-Lussac. Segundo essa lei, para volumes constantes, pressão e temperatura também são diretamente proporcionais. Olha, já começa a ter uma cara legal aqui, hein? Quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. E quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Note que quando eu escrevo que P igual a KT, significa que P e T são grandezas diretamente proporcionais. E elas são proporcionais de acordo com uma constante de proporcionalidade K. A mesma coisa vale aí para V igual a KT, tudo bem? E para finalizar, a gente tem a hipótese de Avogadro. Todo mundo conhece o Avogadro, o número de Avogadro, 6,02, 10 elevado a 23, que é o número de átomos que a gente tem numa molécula, por exemplo. E a gente tem aqui, a hipótese dele é, para uma substância pura, a massa da substância é proporcional ao número de mols da substância. Mols é a unidade, a quantidade de matéria da substância. Então, segundo Avogadro, se a gente tiver uma substância pura, massa é diretamente proporcional ao número de mols, tudo bem? Na hora que a gente junta todas essas informações, a gente consegue obter a equação de Clapeyron, que diz que o produto da pressão pelo volume é igual à quantidade de matéria, número de mols, vezes a temperatura, e existe uma constante de proporcionalidade que a gente chama de R. O que isso está dizendo? A lei basicamente nos diz que o produto da pressão pelo volume é diretamente proporcional
ao número de mols multiplicado pela temperatura. E, como sempre, se a gente fala que uma coisa é proporcional à outra, tem que ter uma constante de proporcionalidade no meio. Essa constante de proporcionalidade é R, que é a chamada constante dos gases ideais, né? Que é a constante geral dos gases. E funciona desse jeito. No sistema internacional, a unidade de pressão é Pascal, certo? Lembrando que 1 Pascal igual a 10 elevado à quinta atm. O volume tem que ser dado em metros cúbicos, o número de mols é sempre dado em mols, né? E a temperatura sempre é dada em Kelvin. O valor da constante, se a gente usar essas unidades, vai ser 8,31 joules por Kelvin mol, né? Que é o 8,31 que a gente usa quando a gente for trabalhar com unidades do SI, tudo bem? Então, essa equação de Clapeyron é simples, conhecida de todo mundo da química também, PV igual a nRT. É simplesmente uma equação que a gente aplica, ele dá 4 dos valores, a gente tem que descobrir o quinto, tudo bem? Mas agora a gente vai prosseguir um pouco e vai tentar descobrir a lei geral dos gases ideais. Vamos imaginar que a gente tem a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Equação clássica que a gente conhece, tudo bem? Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura sempre em Kelvin. A gente pode jogar a temperatura para o outro lado dividindo. E aí a gente obtém que PV sobre T igual a NR. E agora que vem uma parte bem importante. R é uma constante, certo? Agora, e se a gente supor que a quantidade de gás não varia? Ué, se a quantidade de gás não varia, N, o número de mols, também é uma constante. A massa do gás é uma constante, então o número de mols também é uma constante. Nesse caso, se N é uma constante e R é uma constante, N vezes R, o produto de duas constantes, é uma constante. Então, se NR é uma constante, a gente também pode afirmar que PV sobre T é uma constante, porque PV sobre T é NR. Então, se NR é uma constante, PV sobre T é uma constante. E olha, PV sobre T, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar de PV sobre T, né? Ora, eu posso então, se PV sobre T é uma constante, eu posso comparar uma situação inicial com uma situação final. Então, eu posso falar que PV dividido por T numa situação inicial é igual a PV dividido por T numa situação final. Se é uma constante, né, eu posso comparar duas situações diferentes. Então a gente obtém o clássico PV-T. P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Né? É simples, é uma equação conhecida de todo mundo, fácil de decorar, não tem problema nenhum. Essa é a lei geral dos gases ideais. Só que na maioria das transformações que a gente vai estudar, alguma dessas três grandezas sempre se mantém constante. Ora a pressão não varia, ora o volume não varia, ora a temperatura não varia. Então a gente vai estudar cada tipo de transformação. Cada tipo de transformação vai ter um nome. Quando a pressão não varia, chamamos de isobárico, transformação isobárica. Quando o volume não varia, nós chamamos de isométrica. Quando a temperatura não varia, nós chamamos de isotérmica. Então a gente vai estudar essas transformações a fundo mais para frente. Mas antes disso, vamos ver uma aplicação clássica, uma questão envolvendo a lei geral dos gases. Vamos lá. O problema fala assim: um gás, inicialmente a 27 graus Celsius e a uma pressão de 2 atm, é esquentado até atingir uma temperatura de 127 graus Celsius. Supondo que o gás esteja confinado em um recipiente com volume constante, qual é a pressão do gás em atm no final do processo? É bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a situação inicial da situação final. Inicialmente, a pressão era de 2 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Então a gente já tem aí que a pressão 1, né, era 2 atm e a temperatura 1 era 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin. Né? A gente soma 273 para passar de graus Celsius para Kelvin. Lembre-se que sempre tem que estar em Kelvin. E a pressão 2? A pressão 2 é o que a gente quer descobrir, né? É a pressão no final do processo. A temperatura 2 vai ser o quê? 127 graus Celsius, que dá 400 Kelvin, tudo bem? Então a gente tem que aplicar a equação geral dos gases, o PV-T. Só que tem um problema. A gente tem P1 e tem T1, tudo bem. A gente tem T2 e quer descobrir P2. Mas e V1 e V2? A gente não tem V1 e V2. Só que se a gente prestar bem atenção no enunciado, supondo que o gás esteja confinado em um recipiente com volume constante. Ué, se o gás está confinado num recipiente com volume constante e gases ocupam todo o volume do recipiente, o volume do gás não muda, porque se o volume do recipiente não muda, o volume do gás não vai mudar. Então a gente pode afirmar que V1 igual a V2, tudo bem?
Então, quando a gente for aplicar a fórmula, eu vou ter V1 de um lado, V2 do outro. Como eles são iguais, eu vou poder cortar os dois, né? Então, eles não vão entrar na nossa conta. Aplicando a equação, vamos ter então que P1, que é 2 vezes V, né, que é o volume, dividido por 300, que é a temperatura 1, vai ser igual a P, que é o que eu quero descobrir, que é o P2, né, vezes o volume, que é o V2, que é o mesmo que o V1, dividido por 400. Eu posso cortar V por V, né, o 400 é a temperatura 2. E aí eu posso fazer a multiplicação em cruz. E aí a gente vai obter que 300P igual a 400 vezes 2. 400 vezes 2 é 800. Eu passo 300 dividindo e vai ficar 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 é mais ou menos aí 2,6 atm. É a resposta da questão. Bom, agora a gente vai falar então de transformações gasosas, tudo bem? O primeiro tipo de transformação que a gente vai ver é a transformação isobárica. O que significa isobárica? Iso significa de isolada, constante, e bárica, independente, né? E bárica significa, tem relação com pressão, porque o barômetro é um instrumento que mede pressão. Então, isobárica significa transformação gasosa a pressão constante. Então, o que acontece nesse tipo de transformação? Vamos analisar? Aqui a gente tem um gráfico de pressão por volume. Volume no eixo X, pressão no eixo Y. Esse tipo de gráfico é muito importante quando a gente estuda a termodinâmica, principalmente no quesito do trabalho. Quando a gente for estudar o trabalho realizado por um gás, é muito importante analisar o gráfico da pressão pelo volume. Reparem numa coisa. Não importa o valor do volume, a pressão é uma constante. Então, a gente vai ter no gráfico uma reta horizontal. Porque como na transformação isobárica a pressão é constante, não importa o valor do volume. Pode ser pequeno, pode ser grande, isso não faz diferença. A pressão vai ser sempre constante. Então a gente vai ter uma reta horizontal. E do ponto de vista da equação, né, do Pivot-Pavotó? Reparem que se a gente pega o Pivot-Pavotó e tira as pressões, porque as pressões são constantes, eu posso cortar ela dos dois lados, a gente vai ficar com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isso nos diz uma coisa. Isso nos diz que volume e temperatura, nesse caso, são diretamente proporcionais. Ou seja, quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se o volume aumenta, a temperatura tem que aumentar também. Se o volume diminui, a temperatura também tem que diminuir. E essas variações têm que acontecer na mesma proporção. Então, recapitulando tudo, na transformação isobárica a pressão é constante, então ela não entra na conta do Pivot-Pavotó. Então vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isso significa que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. E essas variações têm que acontecer sempre na mesma proporção. Quanto ao gráfico, no diagrama pressão por volume, a pressão é uma constante, então a gente vai ter uma reta horizontal, tudo bem? Essa é a transformação isobárica. E sobre a transformação isométrica? Métrica tem a ver com uma medida, né? Um metro, alguma coisa desse tipo, a gente pode pensar uma correlação. Então a transformação isométrica é a transformação gasosa a volume constante. Ela também tem dois outros nomes. Ela pode ser chamada de isovolumétrica, que eu acho que é o nome mais fácil de você ter a ligação, e também pode ser chamada de isocórica. Então ela pode ser chamada de isométrica, isovolumétrica e isocórica, tudo bem? A transformação ocorre a volume constante. Então, na hora que a gente pega o diagrama pressão por volume, como está mostrado na figura, reparem que a gente tem uma reta vertical. Não importa o valor da pressão, o volume é uma constante. Então, a gente vai ter o quê? Uma reta vertical, né? Porque o volume é sempre uma constante. A pressão pode variar o quanto ela quiser, o volume é constante. Esse tipo de transformação é bem comum, né, quando a gente fala que o gás está confinado num recipiente de volume constante. Se o volume do recipiente não varia, é claro que o volume do gás também não varia. Tudo bem? E quanto ao Pivot-Pavotó? Vamos ver o que acontece? Então a gente pega a equação, né, a gente tira o volume dos dois lados. E a gente fica com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ué, então a gente tem o quê? Que pressão e temperatura, nesse caso, são diretamente proporcionais. Se a pressão aumenta, a temperatura tem que aumentar também, para manter a fração constante. Se a pressão diminui, a temperatura tem que diminuir também. Por quê? Para manter a
a razão entre elas constantes. E essas variações têm que acontecer sempre na mesma proporção. Se a pressão dobra, a temperatura dobra também. Se a pressão reduz pela metade, a temperatura tem que reduzir pela metade da mesma forma, né? Então, transformação isométrica, volume constante. No gráfico, pressão por volume, vamos ter uma reta vertical, porque o volume não varia, ele é constante. E teremos então que pressão e temperatura serão diretamente proporcionais nesse caso. Tudo bem? E agora vamos para a transformação isotérmica. Transformação isotérmica é autoexplicativo, significa transformação gasosa a temperatura constante. Então, nesse tipo de transformação, a temperatura não varia. Ora, mas como que eu posso transformar um estado de um gás sem mexer na temperatura dele? É simples, se eu comprimo um gás, eu mexo em toda a estrutura das moléculas lá dentro, a gente mexe na pressão do negócio, então muda completamente. Então a gente não precisa esquentar ou esfriar um gás, a gente não precisa fornecer ou retirar calor de um gás para a gente alterar as condições desse gás, tudo bem? E quanto ao gráfico? Agora fica um negócio um pouco mais complicado. A gente tem uma curva diferente, né? É uma curva que é decrescente, né, no diagrama pressão por volume. Esse gráfico é uma hipérbole. Também, né, nesse caso é chamada de isoterma. Né, a curva é chamada de isotérmica. Vamos analisar primeiro o Pivot-Povetov. Reparem que as temperaturas elas vão cortar. Aliás, a gente está analisando aqui a lei de Boyle, né? Porque a gente vai cair naquela lei de Boyle, que foi a primeira lei que a gente viu. Na hora que a gente corta as temperaturas, vai ficar P1V1 igual a P2V2, né? Temperatura é constante, a gente tira da conta. Então, nesse caso, a gente tem que pressão vezes volume é uma constante. Então, vamos pensar. Pressão vezes volume é uma constante. Se a pressão aumenta, para eu manter essa constante, o volume tem que diminuir. Então, pressão e volume, nesse caso, são inversamente proporcionais. E é por isso que o gráfico é uma hipérbole, né? Hipérbole, gráfico de grandezas inversamente proporcionais, nesse caso. Vamos analisar o gráfico um pouco mais a fundo? Reparem ali, ó. Na situação inicial, o PI está lá em cima, a pressão está alta, está elevada, e o volume está baixo, VI. Acontece que conforme o volume aumenta, a gente chega no estado final VF, a pressão diminui, que é o estado PF, né, a pressão PF. Então, dá para a gente perceber aí que conforme o volume vai aumentando, a pressão vai diminuindo, o que condiz com o que a gente percebeu analisando a expressão de, no caso da temperatura constante, que é a transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora a gente vai ter que aplicar esses conceitos de transformação em termodinâmica. Mas antes da gente fazer isso, a gente tem que entender conceitos novos, como trabalho e energia interna, que a gente vai ver a seguir. Bom, agora a gente vai estudar o trabalho de um gás, né? Para iniciar o estudo do trabalho de um gás, a gente tem que primeiro lembrar o que é trabalho do ponto de vista mecânico, né? Na mecânica, a gente aprendeu que o trabalho que é realizado por uma força sobre um corpo é o produto dessa força pelo deslocamento que essa força realizou com o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. Na realidade, o F cosseno θ, na verdade, é porque a gente tem que pegar a componente da força paralela ao deslocamento. Se a gente pega a componente da força F, que é paralela ao deslocamento, a gente fica com F cosseno θ. Né, porque o cateto adjacente a gente usa o cosseno. Então vai ficar F cosseno θ. E a gente multiplica essa componente pelo deslocamento ΔS. Então a gente fica com FD cosseno θ, que é a fórmula do trabalho mecânico de uma força constante. Mas e para um gás? Como a gente pode calcular o trabalho realizado por um gás? Bem, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem ali um recipiente contendo um certo gás, que é o gás está em verde água, né? O recipiente tem uma área reta, a seção reta tem uma área A, tudo bem? Aquele negócio amarelo que a gente enxerga ali é um embolo móvel. O que significa? Ele é um embolo de massa desprezível que está ali em cima. Se o gás contrair, o embolo vai descer. Se o gás expandir, o embolo vai subir, tudo bem? Então a gente aquece esse sistema, a gente fornece calor para esse sistema. E acontece o quê? O recipiente expande, né? A gente está supondo pressão constante, uma transformação isobárica, tudo bem? E aí, o volume do gás se expande, né? O volume do gás aumenta, o gás se expande e o embolo sobe, tudo bem? Então a gente vê que o embolo sobe a uma altura ΔH. Essa altura ΔH vai ser importante, tudo bem? Vamos lá. A gente sabe que o trabalho é força vezes deslocamento, tem aquele cosseno, mas se a gente pensar bem nesse caso, a força com que o gás subiu, vamos dizer assim, isso não está muito certo do ponto de vista físico, mas ela está na mesma direção
do deslocamento do embolo, né, se a gente for pensar. Então vai dar, o ângulo que eles formam é 0 graus, e o cosseno de 0 é 1. Então a gente não precisa colocar ele na fórmula, tudo bem? Só que a gente sabe também que a força é pressão vezes área, né? A gente viu lá na parte de hidrostática que pressão é força sobre área. Então a gente joga a área multiplicando, força é pressão vezes área. Se a gente substituir no lugar da força na fórmula do trabalho por P vezes A gente fica que o trabalho realizado pelo gás nesse caso é P vezes A vezes D. Esse D é exatamente o ΔH, não é? É o deslocamento do embolo, que é o que o gás exerceu a força no embolo, deslocando o embolo. Então esse D é exatamente o ΔH. A gente sabe que volume é a área da base vezes a altura, né? Imagina que a gente tem, por exemplo, um cilindro. Se a gente pegar vários disquinhos de circunferência e for colocando um sobre o outro, a gente ganha uma figura tridimensional, ganha o cilindro. O que a gente está fazendo? A gente está pegando uma área, que é a área do disquinho, e somando, né, empilhando, gerando uma altura. E a gente cria então uma figura tridimensional. E o volume é sempre a área da base vezes a altura, né, se a figura for, como a gente diz, né, perfeita, né. Então, nesse caso, não é um volume que a gente está analisando, é uma variação de volume, né, porque a área vezes esse ΔH que eu chamei de D é a própria variação do volume. É o quanto variou de volume, é o volume adicional de gás que eu tive comparando a situação inicial com a situação final, é o ΔV. Então, ali na fórmula do trabalho, a gente tem P, A vezes D. Só que no lugar de A vezes D, a gente pode colocar ΔV, obtendo, então, que o trabalho realizado por um gás numa transformação isobárica é P vezes ΔV, é a pressão vezes ΔV. Tudo bem? Lembro de novo, esse é o trabalho realizado por um gás numa transformação isobárica, quando a pressão é constante. É bem simples de entender. É pressão vezes variação do volume e ele é dado em joules, porque o trabalho nada mais é do que energia. Tudo bem? Mas agora surge um problema. Que problema é esse que surge, né? Vamos pensar. A gente sabe então que trabalho igual a pressão vezes variação do volume é uma fórmula válida. Só que ela só vale para transformações isobáricas, cuja pressão é constante. E aí? E para as outras transformações, o que a gente pode fazer? Não dá, é meio complicado pensar, né? Quando a pressão é constante, tudo bem, mas, por exemplo, numa transformação que a pressão varia, o que eu coloco na fórmula do trabalho? A pressão no estado final ou na inicial? Eu faço uma média de pressões, eu faço uma variação de pressões? O que eu posso fazer? Você não vai fazer nada disso. Temos uma ideia. Vamos analisar um exemplo. Vamos pensar nesse gráfico aí. Essa transformação é isobárica. Tudo bem? A gente já sabe, a pressão não varia. Reparem que é uma reta horizontal. A pressão não varia com o tempo. Vamos calcular essa área, ali, essa área A, que está de rosa. Vamos pensar numa coisa. A área, ela é um retângulo, né? A área de um retângulo é base vezes a altura. A base é o volume final menos o volume inicial, é o ΔV. E a altura é a própria pressão, é o próprio valor da pressão. Então, olha que coisa interessante que a gente descobriu. A gente viu, calculando essa área, a gente tem que essa área é a própria pressão vezes a variação do volume. Ou seja, essa área que a gente calculou é o próprio trabalho realizado pelo gás. Interessante, mas será que eu posso estender isso para outros tipos de transformações? A resposta é sim. Nós podemos concluir, então, que o trabalho é numericamente igual à área sobre o gráfico da pressão em relação ao volume. Então, sempre que eu tiver um gráfico pressão por volume, eu posso calcular o trabalho realizado pelo gás fazendo a área sobre o gráfico. Um caso bem geral aí, numa transformação qualquer, né, a gente tem uma curva ali, né, até difícil calcular essa área, tem que usar integral para fazer. A gente não faz isso no ensino médio, tudo bem? No ensino médio a gente só vai calcular a área de figuras fáceis de serem calculadas, áreas de retângulos, triângulos e trapézios, tudo bem? Mas a gente sabe fazer essa conta agora para uma transformação, não bem uma transformação qualquer, porque a gente não consegue calcular uma área sobre essa curva, por exemplo. Mas a gente não fica tão restrito à transformação isobárica. A gente consegue calcular em relação a um outro tipo de transformação. Vamos ver um exemplo disso? Um exercício que exemplifique isso. Vamos lá. Calcule o trabalho realizado pelo gás mostrado no diagrama acima entre os estados A e B. Então ele deu um gráfico, né, da pressão pelo volume e falou que no estado A o volume era 1 metro cúbico e a pressão era de 3 vezes 10 a quinta pascal. E no estado B era de 2 metros cúbicos e a pressão era de 6 vezes 10 a quinta pascal. E ele quer saber o trabalho realizado pelo gás
nesse processo. Vamos lá, vamos para a solução. Primeira coisa, vamos analisar o gráfico. Vocês concordam que o trabalho realizado pelo gás vai ser a área sobre o gráfico? Como a gente acabou de definir? Sim, né? Então, se a gente calcular essa área vermelha da figura, a gente pode falar que essa área é numericamente igual ao trabalho. Tudo bem? Então coloquei essa área aqui do lado, já com as medidas. A gente tem um trapézio. A gente pode usar a fórmula do trapézio, tudo, mas eu prefiro dividir em um retângulo e um triângulo, né? Esse retângulo vai ter base 1, tudo bem? Vai ser 2 menos 1. E esse retângulo vai ter uma altura de 300 mil, que é o 3 vezes 10 a quinta. Eu não coloquei em notação, me desculpe por não ter colocado em notação científica, porque é difícil escrever a potência quando você está no Paint, né, para fazer a imagem. Então eu preferi colocar com os zeros, são aí 300 mil, tudo bem? Assim como naquele triângulo ali, a base daquele triângulo retângulo ali de cima também vale 1. Né? É a mesma base do retângulo, a base do triângulo. E a altura do triângulo vai ser 3.000. Se a gente olhar no gráfico, vai ser o 300 mil, quer dizer, vai ser o 6 vezes 10 a quinta menos o 3 vezes 10 a quinta. Então vai ser 300 mil, tudo bem? Vamos calcular essa área. Então a gente vai somar a área do retângulo com a área do triângulo. A área do retângulo é base vezes altura. E a do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vai ficar 1 vezes 300 mil, que é a área do retângulo, mais 1 vezes 300 mil sobre 2. A gente vai obter então que o trabalho, que é igual à área, é 300 mil mais 150 mil. Então a gente chega à conclusão que nessa transformação o trabalho realizado pelo gás de A para B é de 450 mil joules. Tudo bem?